youtuber e apresentador do Flow Podcast, foi rechaçado nas redes sociais após afirmar que era favorável à criação de um partido nazista no Brasil na noite de ontem. Segundo ele, a esquerda tem muito mais espaço para extremos do que a direita e que, para ele, deveria ser regulamentada a participação de partidos com tal ideologia no país. Hoje, depois de ter perdido diversos patrocinadores e ter sido alvo de críticas duríssimas, ele publicou um vídeo pedindo desculpas e alegando que estava completamente embriagado na ocasião. Ele, inclusive, fazia uma entrevista com o deputado federal Kim Kataguiri e com a deputada federal Tabata Amaral. Agora há pouquinho saiu a notícia de que ele foi desligado desse podcast, que é um dos que tem maior número de inscritos e visualizações no YouTube. É um podcast bastante popular aí para diferentes públicos, né? Eu queria começar jogando essa questão pro Emerson Celestino com uma alegação que ele fez dentro ali do espaço dele. Para justificar a criação de um partido nazista, ele falou que os extremos da esquerda são completamente regulamentados, são regulamentados aqui no Brasil, né? Fala infeliz, Celestino? Muito infeliz, né? Ele não representa em nada a direita, muito menos a esquerda, né? Eu não assisto o programa porque eles fazem apologia à maconha, né? Durante a entrevista, eles vão fumando uma maconha lá. Alguém já me disse isso, então, para mim, não faz diferença nenhuma ele ter saído ou não, porque eu não representa nem de um lado nem do outro. Eu não sei como a audiência dele, quem que assistia esse ser, né, que brincou com milhares de mortes aí, fazendo uma brincadeira infeliz, né? Ele não é o primeiro que faz isso, né? Do lado da esquerda, muita gente já fez esse tipo de brincadeira, né? Tentando imputar alguém da direita ao nazismo, né? Esquece de milhares de judeus que sofreram na mão do Holocausto, Holodomor na Ucrânia. Então, assim, esse tipo de gente tem que ser execrado da sociedade, né? E como é um lacrador, que fique lacrado. Ok. Paulo Vidigal, um bom exemplo de que liberdade de expressão tem limite? Liberdade de expressão, assim como todo direito, né? A gente já falou aqui, tem limite. Todo direito não é absoluto, inclusive o direito de fazer certas expressões. Eu só queria lembrar o seguinte: esse cara ele tem uma relevância no mundo digital. Então, esse canal tem milhares de seguidores, então, assim, às vezes você vê que é uma conversa informal e às vezes sai algumas coisas. Então, é aquilo. Todo mundo tem que se responsabilizar pelo que fala. Lembro que já aconteceu no nosso país, em alguns estados especificamente, o fato de uma pessoa usar aquele símbolo nazista, aquele símbolo da suástica nazista. Inclusive, tem uma lei que proíbe o uso desse símbolo, né? Que com pena de 2 a 5 anos. Está lá na lei 7.716 de 99, a lei anti-racismo. Então, assim, eu acho que, na verdade, esse tipo de expressão, outras parecidas já haviam sido ditas pelo Flow Podcast, lá na informalidade, mas a gente vê que eles perderam patrocinadores, falou uma besteira, perdeu o patrocinador e só se mexeu quando perdeu o patrocinador. Infelizmente é isso. Parece que o deputado Kim Kataguiri estava participando também do Flow? Tava. Eu falei, o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral. Os dois estavam meio que fazendo um debate na hora. Concordaram? Evidentemente que não. Não. O Kim Kataguiri, na verdade, ele, assim, eu não consigo nem muito julgar porque eu peguei um trecho muito curto do que ele disse. Eu vi mais a fala do Monark naquele momento, então, assim, não me sinto à vontade de trazer isso à pauta também, mas é algo que a gente pode voltar a debater depois, até para não cometer injustiças, né? Então, fui assistir o programa antes de ser tirado do ar, porque foi tirado do ar, e daí agora eu jogo a fala pro Francês. Essa proibição a símbolos e ideologia nazista aí é uma lembrança, né? Um aviso para que não se repitam e que ninguém curta ou goste disso. E o Monark, ele passou em cima de um prego aí nesse caso aí, acabou o fluxo dele e essa desculpa dele que estava bêbado, não cola. Ele é um sujeito, um influencer com tanto alcance, ele não poderia de forma alguma dar uma escorregada dessa
contra a lei, né? Principalmente contra a lei e também como eticamente, né? A coisa do nazismo é horrenda. Eles exterminavam metodicamente uma raça. Isso não é coisa nem para se citar e nem dar a mínima tolerância de uma coisa dessa. Como também tivemos na China, os Estados Unidos soltou 2 bombas atômicas no Japão. Essas coisas todas devem ser deploradas. A guerra, né? Mas é para ser esquecido mesmo. Professor Itamar. Bem, Vitor, eu sou contra o uso da suástica, do nazismo, e contra o irmão gêmeo do nazismo, que é a foice e o martelo, que é do comunismo, né? Agora, não sairia banindo essas marcas por aí, né? Mas o nazismo e o comunismo são irmãos gêmeos. O nazismo é de esquerda. Não venham dizer que o nazismo é de direita. O partido nazista se chamava Partido dos Trabalhadores Alemães do Nacional Socialismo. Estudei esse assunto com profundidade desde a minha graduação. Dava aula de História Contemporânea 4, trabalhava também esse conteúdo. Então, nazismo e comunismo, os irmãos gêmeos, precisam ser, de fato, extirpados, né, enquanto método, enquanto partidos. Agora, a fala, para mim, as pessoas podem falar o que quiser, não estou muito preocupado com isso. O argumento de que estava bêbado também não convence ninguém, porque a pessoa bêbada, ela só revela com mais intensidade aquilo que ela é, né? Então, todos nós, quando nos embriagamos, temos mais coragem de dizer algumas coisas que não dizíamos ou que não diríamos se estivesse menos embriagado, mas não que eu vou mudar de personalidade porque eu bebi. Então, ele está recebendo aí, não vou nem entrar no mérito se devia ou não devia cancelá-lo. Aí fica por conta da opinião pública e dos patrocinadores.